Caro Presidente da Mesa, Tiago Branco, e os restantes membros, caro Presidente do PS Açores, Wilson Gomes, da JS, peço imensa desculpa. Tenho que admitir que tive necessidade de vir-vos falar desta moção global de estratégia. Este projeto ambicioso e ainda mais jovem, liderado pelo nosso Presidente Wilson Gomes, é o que a juventude açoriana está a necessitar. Esta moção espelha tudo o que a juventude açoriana necessita. Irreverência por ti e contigo. Não posso também deixar de revelar que esta moção é um ponto de viragem de como se faz política junto da juventude açoriana. É ainda preciso realçar a confiança que tenho que a autonomia e os valores de pensamento que a JS sempre defendeu estarão seguros contigo, Wilson. E isto é uma bandeira que a JS Açores nunca poderá vir deixar, que é esta reverência de pensamento que eu acho que tu vais transportar. Temos também de lutar, e caros camaradas, não é tentar lutar, é estar juntos da nossa juventude, dos nossos colegas, dos nossos camaradas. Temos que ouvir... Temos que ouvir, falar com eles, perceber as suas necessidades e, acima de tudo, não falar por mero populismo. Temos que ter substância na nossa imagem política e na nossa mensagem política. Caros camaradas, não me quero alongar muito mais, mas deixo-vos uma citação desta moção. O desinteresse dos cidadãos pelo processo democrático não é compatível com a democracia que ambicionamos. Assim, camaradas, juntemos sobre este projeto, lutemos juntos por uma juventude açoriana melhor e mais forte. Viva o PS, viva a JS e viva os Açores. Muito obrigado, Nuno. Passava agora a palavra à Miriam. Prepara Bernardo Santos. Boa tarde a todos. Caro Presidente da Mesa do Congresso, Tiago Branco, e restantes membros da mesa. Caro Presidente da JS Açores, camarada e amigo Wilson Gomes. Caros congressistas, caras camaradas e caros camaradas. A JS Açores apresenta-se a este Congresso com uma renovada vontade de fazer mais e melhor pelos jovens açorianos, pelos açorianos e pelos Açores. Lado a lado, o Partido Socialista dos Açores e a Juventude Socialista dos Açores estão unidos em torno de combates difíceis, mas sobretudo de combates justos, de combates que merecem ser travados, para os quais somos convocados. O combate que marcará este período será efetivamente um combate não de mudança, mas de reforço da confiança e retoma de esperança para os jovens açorianos. Cabe ao PS Açores e cabe à JS Açores a problemática de dignificar a nossa democracia. A moção global estratégica aqui apresentada hoje não deixa margem para dúvidas. Cabe à Juventude Socialista dos Açores estar ao lado dos jovens, ouvi-los nas suas preocupações e dúvidas, nas suas visões e ideias e com elas adaptar-se, renovar-se e, acima de tudo, conseguir soluções. Este é o nosso objetivo. Este é o nosso objetivo, sem dúvida. Este é o papel essencial da JS Açores e, mais do que falar, é materializar os desafios propostos pelos nossos jovens e camaradas açorianos. É, na verdade, uma necessidade para os jovens. Eles são, neste momento, a geração mais qualificada e empreendedora de sempre. Precisamente por isso é que é essencial todas as oportunidades para que se possam sentir inteiramente realizados, tanto a nível profissional como pessoal. Reduzir as desigualdades, reduzir o preconceito, o estigma do és tão novo e incorporar uma ideia na população em geral de que o jovem pode não ser experiente, porém é qualificado, é empreendedor e é, acima de tudo, igual.
É com esta ideia que uma melhor democracia pode ser construída. Com a participação de todos, com a participação igual dos jovens em todas as áreas da sociedade. E é com isto que se propõe e compromete a JS Açores, na pessoa do Wilson e de todos nós, neste Congresso, com os camaradas e jovens açorianos. Viva o PS, viva a JS, viva os Açores! Muito obrigado, Miriam. Dou então a palavra ao Bernardo Santos. Prepara o Henrique Santos. Boa tarde, camaradas, caro Presidente da Mesa do Congresso e restantes membros. Antes de mais, deixem-me dizer-vos que é um orgulho muito grande estar aqui a falar para vocês, a partilhar dos valores do socialismo que todos nós nos identificamos, juntamente com os meus colegas que, em todas as suas ilhas, defendem e dinamizam a nossa mensagem e que defendem os valores da JS. Desde já, um obrigado a todos vocês. Agradecer também, desta vez, ao Presidente eleito da JS, o Wilson Gomes, que desde que entrei sempre se demonstrou um verdadeiro amigo, que sempre me apoiou e demonstrou interesse para que eu pudesse participar nas ações da JS. Eu tenho a certeza que, com esse nível de empenho que tu demonstraste comigo, e tenho a certeza que os outros camaradas na Conselhia de Ponta Delgada e fora dela, vais desempenhar as tuas funções nesse novo desafio muito bem. E quero que saibas que podes contar comigo e connosco para esse novo desafio. Muito obrigado. Dizer também que subscrevo na íntegra o texto da tua moção, nomeadamente como abordas o tema da marginalização jovem, da marginalização política nos jovens. Os jovens que, derivados ao clichê de desinteresse e desinformados pelo mundo atual, pelo mundo político, das questões do nosso dia-a-dia, são esquecidos e postos de parte, talvez um pouco porque não merecem o tempo e não merecem o esforço. Penso que todos nós, uma vez na vida, pelo menos uma vez, vimos a nossa opinião ser esquecida ou ser posta de parte, ser inferiorizada, derivada da nossa imaturidade. Pode ser que até às vezes não tenhamos razão e realmente temos que aprender um pouco, temos que amadurecer, mas eu penso que esse processo de amadurecimento é um processo que não se faz sozinho, é um processo que tem que ser feito juntamente com aqueles que uma vez também já estiveram do nosso lado e que agora estão do outro lado da mesa. Também não deixa de ser curioso que esses mesmos jovens que hoje são inferiorizados, que eleições após eleições são apelidados como parte do problema da abstenção, ou maior parte, que não são interessados ou estão desinformados, são a geração mais informada e instruída do nosso país, de que há história e registro. São os mesmos jovens que se encontram na linha da frente pela luta pelas alterações climáticas, na luta a favor da igualdade de género e oportunidades e na luta a favor da modernização. Entre muitos outros fatores que poderiam ser aqui mencionados, porque cada vez mais nós estamos a afirmar como uma força a ter em conta. Por fim, relativamente ao tema do trabalho, eu encontro-me numa fase de transição entre estudo e obtenção do primeiro emprego e tenho a certeza que muitos dos meus camaradas que também já passaram por essa mesma situação que eu sentem ou sentiram o fantasma do desemprego. Eu, nessas situações, eu sinto-me um privilegiado por me chamar açoriano, por ter um apoio do Governo Regional dos Açores na obtenção do primeiro emprego. Recentemente, agora, como já foi aqui abordado, o vencimento foi aumentado agora no estagiário. É uma muito boa notícia para nós, jovens. Alegra-me saber que nos próximos anos, para além deste apoio que eu vou sentir do Governo Regional, vou ainda ter uma JS que apoia os meus direitos e que me vai ajudar na realização da minha vida pessoal e profissional. Resta-me só dizer muito obrigado pela vossa atenção. Viva a JS, viva o PS e viva os Açores.
Muito obrigado, Bernardo. Dou então a palavra ao Henrique. Prepara o Vítor Botelho. Caro Presidente da Mesa do Congresso, Tiago Branco, caros membros da Mesa do Congresso, caro recém-eleito Presidente da JS Açores, camarada e amigo Wilson Gomes, já agora um agradecimento por tudo o que fizeste por mim, por ter-me trazido para a estrutura, e se hoje estou aqui perante vós, em muito graças ao amigo e camarada Wilson. Gostaria de começar por algumas palavras a favor da moção e as suas linhas gerais. Esta moção que nos é apresentada neste Congresso, para mim, não é uma moção de uma natureza qualquer. É um documento que promove claramente um sentido, um movimento de renovação e elevação da juventude socialista Açores. Esta moção não só reconhece o enquadramento de propostas e medidas de ação para o próximo biênio, como também nos lança um grande desafio. Um desafio de inovação conjunta para o futuro desta juventude. Se eu tivesse que escolher uma palavra de ordem entre todas as linhas gerais desta moção, a palavra que eu escolheria seria a emancipação. A emancipação definida em vários pilares, mas eu escolheria 3. Emancipação através do trabalho digno, emancipação através da habitação própria, emancipação através do desenvolvimento sustentável. Emprego, para podermos contribuir para a sociedade com as nossas habilidades, casa própria para nós jovens começarmos a nossa vida pessoal ou familiar consoante as nossas próprias escolhas e, último, não esquecer, a preservação ambiental. Isto para defendermos a grande casa e causa das futuras gerações, o nosso planeta. Todos nós aqui presentes nesta sala sabemos que nenhuma emancipação seria alguma vez possível sem uma educação pública, gratuita e universal. Como disse o camarada Rodrigo Pereira, e muito bem, a educação aparece nesta moção como um vínculo de construção da nossa civilização humana. A educação dá-nos ferramentas para vivermos em liberdade de oportunidades, em igualdade. Dá-nos condições para que a nossa liberdade coexista sempre com a liberdade dos outros e não vá contra. Dá-nos a ciência e o conhecimento para vivermos em paz e, mais do que isso, em constante inovação e aperfeiçoamento, enquanto homens, mulheres, pessoas e sociedade. Tal como esta moção pressupõe, defender a educação é defender a democracia é defender a emancipação da juventude e defender a emancipação da juventude, meus amigos, é defender o futuro. Para além da emancipação, da preservação ambiental e da educação, este documento vai-nos relembrar, e a meu ver muito bem, a necessidade de reforçarmos, no seio da nossa juventude socialista, a formação e a aprendizagem política e ideológica. Para mim, e para vós, e para nós, a JS deve ser um espaço onde se fala de política. A JS deve ser um espaço onde se discute novas ideias, onde se critica e onde se debate o passado, o presente e o futuro. Essencialmente, a juventude socialista deve ser um lugar onde se tenta, onde se vive, onde se experimenta e, sobretudo, um lugar onde se aprende. Tal como esta moção indica, é através da vivência e da aprendizagem política e social que podemos fazer da juventude socialista uma segunda casa, uma segunda família e, mais importante que tudo isto, camaradas, uma escola para a vida. Gostaria de dar os parabéns ao camarada Wilson e a todos nós por esta moção, por este congresso e pelos 10 anos que se caminham. Camaradas, gostaria de terminar com um único pensamento pessoal. Cada vez que eu olho para a capa da nossa moção Global de Estratégia e para o slogan escolhido pelo camarada Wilson, por ti e contigo, cada vez que eu olho para por ti e contigo, eu sei cada vez mais que a juventude socialista é feita por nós e connosco. Viva o PS, viva o JS, viva os Açores. Força, Wilson.
Muito obrigado, Henrique. Dou a palavra agora ao Vítor Botelho. Prepara a Beatriz Arruda. Boa tarde a todos, camaradas. Na pessoa do presidente da mesa, Tiago Branco, cumprimento todos os membros da mesa e todos os presentes. Como diz a Moção Global de Estratégia, temos sido capazes de manter vivas as nossas ideologias e, através delas, liderar o combate pelas causas de hoje e pelas causas do futuro. Isto é apenas possível por termos líderes capazes de orientar as suas equipas, líderes como o Wilson, que vibram pelas nossas causas, que vivem a juventude socialista e toda a sua ação. Para ele e para todos os que fizeram da juventude socialista aquilo que ela é hoje, os meus mais sinceros parabéns. A Moção Global de Estratégia hoje aqui apresentada toca em vários pontos, desde a democracia, passando pela cultura e finalizando com os desafios internos que a nossa organização hoje vive. Começando pela democracia, na criação de um programa abrangente de educação política no terceiro ciclo do ensino básico e secundário. Havendo este maior conhecimento por parte dos jovens das diferentes ideologias, estes vão ter maior capacidade de tomar um partido, entre aspas, levando a que a taxa de abstenção causada pelo desconhecimento baixo no nosso país, contribuindo para que muitos dos jovens possam ingressar nas listas dos partidos para as juntas de freguesia e câmaras dos sítios onde cresceram e viveram e de onde têm a noção onde existem problemas e quais as soluções. Na igualdade, ao reforçar os mecanismos de apoio e integração dos cidadãos com mobilidade condicionada na vida ativa da sociedade, passando não só pela remoção, mas na adaptação das barreiras arquitetónicas, especialmente nos casos dos edifícios públicos. Não falamos apenas dos edifícios, mas também no dia-a-dia dos cidadãos que se deslocam, por exemplo, numa cadeira de rodas. Será que não deveríamos, por exemplo, alargar os passeios em algumas zonas da nossa cidade, por exemplo, na Rua de Lisboa, onde existem carros estacionados em todo o seu comprimento e onde não é possível a passagem de uma pessoa que se desloque numa cadeira de rodas, fazendo com que esta tenha que se deslocar na rua, aumentando o risco de ser atropelada e condicionando o trânsito? Em relação aos desafios internos da nossa organização, criar um gabinete de organização, comunicação e dinamização da juventude socialista dos Açores, com os seguintes objetivos: promover a imagem da JS Açores, prestar apoio técnico à sua comunicação, contribuir para a coesão da estrutura a nível regional. Camaradas, vamos dar uso à imagem que temos. Não sentimos todos orgulho de ser parte integrante da JS. Não sentimos todos orgulho por fazer parte da maior organização política jovem da região. Se alguém não o sentir, não está no sítio certo. Neste tópico, sinto que o Wilson concorda comigo quando digo que a imagem da JS somos nós. A JS somos nós. Nós fazemos da JS aquilo que ela é. Portanto, vibrem com as nossas ações, entusiasmem-se com as nossas discussões, vivam aquilo que nós queremos que a JS seja, porque nós estamos aqui por ti e contigo, porque a JS somos todos nós. Viva a JS, viva os Açores e viva a juventude! Bom, e pegando um pouco nas palavras do nosso camarada Vítor, eu apelava a vocês que vibrassem e também se inscrevessem e participassem nesse congresso. Dou a palavra à Beatriz, prepara o José Toste. Caro Presidente da Mesa do Congresso, Tiago Branco, e restantes membros da mesa. Caro Presidente da JS Açores, caros congressistas, caros camaradas. Os jovens são a força mais valiosa de uma região para construir um futuro melhor. Em cada jovem vive uma vontade de aprender, de procurar, de descobrir. A educação permite estimular os jovens a avaliar, com consciência, os valores pelos quais a humanidade se rege.
Envolvê-los na construção da sociedade onde se inserem é fundamental. Dar voz aos jovens é fundamental. Ouvi-los é fundamental, pois são os jovens de hoje os ativos e ativadores do futuro. Quem são os jovens da nossa região? É uma questão muito importante para os decisores políticos. O que sabem os jovens da nossa região e da sua identidade? É a questão elementar, ponto de partida para saber o caminho que queremos percorrer. Quem somos? A resposta pode ser fornecida com educação para a cultura e para a cidadania ativa, onde, através da implementação de ações e iniciativas nestas áreas, será garantida, em parte, a formação de jovens conscientes do seu lugar, do seu legado e do seu futuro. Devem os decisores políticos atuais proporcionar medidas que sirvam de alavancas e encaminhem o desenvolvimento da formação de jovens, garantindo a construção de personagens pensantes e construtivas. Viva a JS, viva os Açores! Muito obrigado, Beatriz. José Toste prepara Mariana Borges. Bem, novamente, caro Presidente da Mesa, Tiago Branco, caros membros da Mesa, caros camaradas, caros delegados a este Congresso. Eu gostava de ter aqui uma intervenção muito bem formatada e, portanto, peço desculpa se houver aqui, no fundo, alguma divagação. No entanto, eu acho que aqui as discussões devem ser livres e devem correr de acordo com aquela que tem sido o andamento dos trabalhos e, portanto, eu acho que é importante discutir a moção e também discutir setores concretos da moção. Mas antes de entrar na discussão da moção, quero dar também aqui os parabéns ao Wilson pela eleição como Presidente da JS Açores. No fundo, acho que ele é, da nossa geração, aquele que eventualmente tem a maior capacidade para, no fundo, levar esta juventude partidária a bom porto, e acho que depois da apresentação desta moção fica claro que, além de ser por ti e contigo, também estás apto para lutar por mim e comigo, ou seja, nós e também eu estou apto para lutar contigo e por ti, porque no fundo a JS é do trabalho de todos e nós somos poucos, ou seja, nós nesta sala parecemos muitos, mas separados pelas ilhas e desagregados depois em concelhias e novamente desagregados em núcleos, nós somos poucos. E como somos poucos, a nossa grandeza surge da união, ou seja, surge de estarmos todos juntos por trás de uma moção de estratégia. É da união que surge a nossa força e essa força surge de estarmos todos juntos por trás desta moção de estratégia de forma a que ela seja implementada nos próximos 2 anos. É verdade que este momento de apresentação é um momento puramente declaratório ou proclamatório e estas intervenções de defesa no seguimento da moção também são elas declaratórias e proclamatórias. Mas ainda bem que assim o é, ou seja, a política também tem esta vertente. No fundo, uma vertente declarativa de nós afirmarmos quais são as nossas vontades, quais são os nossos objetivos e quais são as nossas metas. Mas isto é um aspecto da política que se cinge a esta sala, porque nos próximos 2 anos nós vamos ter que sair pelaquela porta e levar esta moção concretamente junto de cada jovem açoriano. E é mais do que propriamente este aspecto declarativo, importa nos próximos 2 anos estarmos unidos em implementar o que aqui é defendido, em defender estas ideias que aqui estão junto do Partido Socialista e junto das outras associações de jovens, para efetivamente podermos implantar estas ideias. Porque nós somos uma associação política de juventude. Nós transformamos e damos voz àquela que é a visão dos jovens dentro do ideário do socialismo democrático. Portanto, temos aqui alguma limitação, porque depois a operacionalização destas ideias efetivamente tem que ser mediada através do processo político. Portanto, é importante
que nós, como associação, também ganhemos noção da importância que é preciso ter um papel ativo junto dos atores políticos e dos decisores que efetivamente vão implementar as nossas ideias. Ou seja, há aqui um papel, vou utilizar um termo que não é muito comum, nem é muito agradável, de lobby. Ou seja, de nos batermos pelas nossas ideias junto daqueles que têm capacidade de as implementar. Aliás, é para isso que a JS serve. É para ser uma organização não de duplo sentido, ou seja, no sentido de sermos a voz do PS junto dos jovens, mas mais ao contrário, ou seja, mais de trazer a voz dos jovens para o PS e que esta voz tenha acolhimento no PS e a partir daí possamos novamente vir, em segundo sentido, trazer a voz do PS com os nossos inputs, com os nossos contributos para junto dos jovens. Porque só assim é possível credibilizar a JS junto dos jovens, que é concretizar, mais do que proclamar, que é importante, é concretizarmos essa moção global de estratégia e penso que é isso que devemos fazer a partir de amanhã e nos próximos 2 anos. Mas vou entrar no detalhe da discussão da moção. A moção é muito ampla, obviamente que eu concordo com a integralidade do que está na moção, senão não a subscrevia. Nós temos que ser conscientes nas subscrições e quando subscrevemos devemos estar por trás daquilo que subscrevemos. Portanto, subscrevo na íntegra e todas as ideias que lá estão. Ideias relativas à democracia, à igualdade, à educação e cultura, à emancipação dividida em trabalho, habitação e empreendedorismo e depois ambiente e desenvolvimento. Bem sei que esta é a ordem da moção, mas todos estes pontos são importantes por igual. Não é por o ambiente surgir em último que não é a causa primeira. Não é para a igualdade vir depois da democracia que nós valorizamos mais a democracia que a igualdade. Todas essas ideias, todos estes princípios vertidos nesta moção têm o mesmo valor, seja na página 29, seja na página 3, seja na página 1. Portanto, este catálogo de ideias deve ser valorizado como um todo. E a moção não é mais importante o que surge na primeira página do que na 28ª. Portanto, ambiente e desenvolvimento é tão importante como democracia e igualdade. No entanto, há um ponto especial que para mim merece alguma atenção, tem que ver com o ponto por ti e contigo nos desafios internos. Eu sei que há mais pontos, mas uma moção com 50 subscritores, certamente alguém terá o trabalho de tocar nos outros pontos. Eu vou-me cingir a tocar no ponto dos desafios internos. Há uma frase do Saint-Exupéry que diz qualquer coisa do género, que um objetivo, uma meta, sem um plano é apenas um desejo. Ou seja, esta moção, se não estiver alicerçada no trabalho de todos, dos núcleos, das concelhias, da própria estrutura regional, será apenas um desejo. Os objetivos são bons, aqui temos bons objetivos, aqui há propostas, aqui há boas propostas. O voto eletrónico, a idade de voto aos 16, mecanismos de apoio à integração de cidadãos com mobilidade condicionada, reforço do orçamento da cultura essencial, isenção de taxas dos direitos de autor nas manifestações culturais, o que para nós, terceirenses, é uma causa grande por causa do nosso carnaval. Portanto, esta medida diz-nos muito. Medidas como a questão da estabilidade laboral, medidas de proteção do ambiente, transição energética, todas estas medidas são importantes e são importantes por igual. No entanto, estas medidas, estes objetivos e estas metas, se não tiverem alicerçados, o autor utiliza a formulação plano, mas eu vou utilizar outra formulação, na estrutura, ou seja, estes objetivos têm que ter um alicerce de base, de militância e de número de militantes que as defendam. Porque estes objetivos, se não forem defendidos por todos e se nós não tivermos peso na sua defesa,
acabam por ser palavras vãs, proclamatórios. E nós não queremos isso, porque nós na JS nunca quisemos isso, nem foi isto que os anteriores presidentes da JS fizeram. Ou seja, todas as moções foram efetivas e todas as moções houve pelo menos tentativas de serem efetivadas. Nós sabemos que tudo o que é proposto, nem tudo é aceito. Mas o que nós temos é que chegar ao final destes 2 anos e com a consciência tranquila de que tudo fizemos para as implementar. Se foram ou não, não dependeu da nossa capacidade de trabalho, do nosso espírito de tentar influenciar o legislador, os políticos, os decisores. Nós temos que ter esta consciência no final dos 2 mandatos, de que tudo fizemos. E para tudo fazermos, temos que ter a estrutura interna com os seus desafios superados. O Wilson, na sua moção, propõe melhoria das plataformas que existem ao nível da JS Nacional para a sua implementação a nível regional, nomeadamente o JS Hub, que deve precisar ali de uma afinação, por exemplo, ao nível da estrutura de ilha, que é uma especificidade regional que nunca foi atendida. A questão do Gabinete de Organização, Comunicação e Dinamização, também para apoiar um bocadinho as estruturas de ilha, os núcleos, as concelhias, nas suas atividades, de forma a que haja uma imagem única da JS. Ou seja, para não haver aqui níveis diferentes, que se utilize imagens diferentes, eu percebo esta importância de unificar e também unificando também tira muito trabalho dos núcleos, que às vezes têm que estar aqui a fazer cartazes e malabarismos que por vezes a JS e a estrutura regional já têm. Portanto, no fundo era só uma questão de adaptar e nós surgirmos em todas as ilhas com a mesma imagem é uma afirmação de união. Não é uma afirmação de caputação perante a estrutura regional. É o contrário, é uma afirmação de união, de que estamos unidos e a imagem é só a imagem, é só marketing, mas é importante. Depois também temos aqui a questão de melhoria das relações com a estrutura nacional. Este é sempre um objetivo de todos os secretariados que houve e todos os presidentes que houve, sempre houve esta tentativa de boas relações com a estrutura nacional. Eventualmente, acho que o passo seguinte é também a estrutura nacional atender àquelas que vêm sendo as nossas reivindicações, porque a intenção do nosso lado está presente, há muitos anos que está presente, por parte da estrutura nacional, nem tanto. Também compreendo, nós temos a nossa autonomia, eles têm as distritais, eles estão mais preocupados com as distritais do que propriamente com a JS Açores. Compreendo. Mas bolas, nós somos só duas estruturas autónomas. A JS Madeira e a JS Açores. Um bocadinho de atenção não era nada demais. Era importante e vejo com bom... E vejo com bons olhos o facto do Wilson continuar aqui a bater nesta tecla das boas relações. Isto é muito importante. Depois, a questão das redes sociais. Eu sou um nabo em matéria de redes sociais, não percebo nada daquilo. Mas aqui o Nuno Tomé já nos disse que aquilo é muito importante. Portanto, se o Nuno Tomé nos diz que aquilo é muito importante, eu acho que é muito importante. Portanto, todos nós que estamos à frente de núcleos, de concelhias, também temos que fazer um esforço de transição para o digital. Ou seja, esta ideia da participação nas redes sociais, da estrutura regional, deve ser replicada. E uma boa implementação da moção geral de estratégia é esta visão para a estrutura regional ser também replicada ao nível dos núcleos e das concelhias e termos também redes sociais que, no fundo, repliquem a estrutura regional e termos uma maior ocupação e com especificidades nas redes sociais. Acho que o Gabinete de Comunicação pode ajudar cada um dos núcleos a fazer isso. Depois, a questão do plano anual de reuniões e encontros é muito importante. Ou seja, eu sei que ser da JS em São Miguel não é o mesmo que ser da JS na Terceira, mas mesmo assim estas realidades são mais próximas do que ser da JS em Santa Maria, do que ser da JS no Pico ou do que ser da JS nas Flores. Não porque sejam menos JS, mas porque têm aqui um conjunto de dificuldades acrescidas que a estrutura regional deve trabalhar no sentido de as minimizar. Muitas vezes há aqui uma prática que é,
vamos fazer um determinado evento, mas não vamos fazer numa ilha pequena, porque lá é mais difícil levar gente. Vamos fazer numa ilha grande onde se leva gente. Olha, onde se leva gente já não precisa fazer evento, porque aí o problema está resolvido. Ou seja, se nós sabemos que à partida, fazendo um evento numa ilha X, já leva pessoas, eventualmente aí não é necessário fazer o evento. É necessário fazer o evento onde as estruturas de ilha não têm essa capacidade de mobilização e precisam desta força da estrutura regional para ajudar a mobilizar. Por isso, eu vejo com bons olhos esta questão da política de proximidade, que é um dos outros pontos, e acho que esta política de proximidade deve ser feita numa perspectiva redistributiva da atenção. Ou seja, onde a estrutura, ao nível de ilha ou ao nível concelhio, já tem uma implantação que é francamente aceitável, aí a estrutura regional deve dar o seu apoio, mas não com a mesma firmeza, não com o mesmo grau de compromisso que tem, por exemplo, com as estruturas concelhias mais pequenas. Ou seja, eu percebo que das ilhas mais pequenas, que são grandes no coração de todos nós, haja um bocadinho uma ideia de afastamento da estrutura regional e de isolamento. Portanto, há aqui um certo combate ao centralismo que já foi aqui sublinhado por quem defendeu esta moção, que é importante retomar. É importante a estrutura regional da JS estar presente nas ilhas onde a JS não tem tanta presença. Depois, relativamente à formação política. Pronto, formação política é o que nós estamos aqui a fazer hoje. Ou seja, a atividade da estrutura regional da JS é ela própria uma formação política. É uma formação política sem nós darmos por isso. Mas estamos a participar politicamente e estamos, cada um de nós, a ganhar capacidades em termos de defesa das políticas. Portanto, no mandato anterior não houve tantas reuniões da Comissão Regional. E eu acho que as reuniões da Comissão Regional são elas próprias formação política. Ou seja, nós não devemos achar que existe uma formação política teórica, como aquela que a gente teve aqui com o Nuno Tomé, e de que o resto, o funcionamento dos órgãos, o funcionamento da máquina, não é ela formação política. E por isso mesmo é que as estruturas de ilha e mesmo as concelhias também devem elas próprias reunir mais vezes, ativar os seus órgãos, por exemplo, as assembleias ao nível dos núcleos e de concelhias, também têm que reunir, se calhar, mais. E por mim falo, não é? No fundo, eu estou aqui a fazer uma minha-culpa, não estou a acusar ninguém de não reunir. Eu sei bem como é que é a Assembleia da minha concelhia. Existe, mas poucas vezes é ativada ou é ativada só para efeitos de marcação de eleições. Vamos também aqui meter o ónus do nosso lado, ou seja, nós também podemos ser agentes de formação política se ativarmos os nossos órgãos, se contribuirmos para o debate. Depois, por último, ao nível dos desafios internos, há aqui uma coisa importante que tem que ver com o debate com outras organizações partidárias de juventude. Isto é essencial, ou seja, nós temos que testar os nossos argumentos no diálogo e no conflito político com os outros. Ou seja, aqui o auditório é um auditório fácil de convencer. Outra coisa é perante um auditório neutro, tendo que discutir com alguém que defende outras ideias políticas, outra visão política, e aí sim também nos capacita. Porque testarmos os nossos argumentos no âmbito do confronto político é completamente distinto de estarmos a utilizar argumentos políticos perante um auditório que à partida já está a ganhar. Portanto, Wilson, acho que tens um trabalho importante ao nível da aproximação às outras juventudes partidárias, sendo certo que são associações políticas de juventude como nós, que defendem ideias diferentes, é verdade, mas que todos têm aqui um papel importante na capacitação dos jovens ao nível da política e na sua mobilização. Portanto, quanto mais diálogo houver com a JSD, com a JP, no sentido de dialogarmos e discutirmos, e não andarmos em guerras de comunicados, porque muitas vezes as guerras de comunicados são apenas ataques pessoais e questões que estão muito pontualmente identificadas. Já sabemos que amanhã
A JSD vai vir aqui e há de fazer uma declaração. Ou seja, o debate já está muito maniqueísta. A gente sabe sempre que quando eles fazem a Universidade do Verão, seja no PIC, seja em Santa Maria, cada vez ali um momento de ataque e de contra-ataque. Pronto, mas aquilo fica-se por ali. É importante o diálogo, é escolhermos temas e debater, e tu, como líder da JS, vais ter um papel importante nisto, porque ao nível dos órgãos de comunicação social, por vezes são solicitados debates em que deve estar presente o líder da JS Açores. E é importante que nestes poucos momentos de mediatismo que nós temos, nestes poucos momentos que temos de confronto com as outras juventudes partidárias, nós saibamos ganhar o debate e saibamos sair por cima, porque as nossas ideias são sem dúvida as melhores. Portanto, se são as melhores ideias, têm que ser defendidas da melhor forma. Entrando na reta final, para não ser muito chato, o Saramago tinha uma frase em que dizia que era preciso sair da ilha para ver a ilha. Nós não nos vemos se não saímos de nós. Mas também existe outra verdade, que é preciso sair da ilha para vermos as outras ilhas. E também, saindo de nós, é que temos a capacidade de ver os outros. Por isso, a minha realidade política sei que é completamente diferente da realidade política de outras ilhas. E a minha estrutura não é exatamente igual à estrutura noutras ilhas. Mas aqui, neste congresso que é o congresso magno da JS, nós todos temos que sair um bocadinho das nossas ilhas e perceber a realidade de cada um. Perceber que a nossa realidade não é uma realidade heterogénea. Ou seja, não é uma realidade homogénea, é uma realidade heterogénea com especificidades em cada uma das ilhas e não existem soluções únicas. Ou seja, a solução para lidar com um problema da JS ao nível das flores não é exatamente igual à solução para um problema da JS terceira. Portanto, a ti, Wilson, peço-te que tenhas em atenção e que neste momento em que estás a sair da ilha e que estás a ter uma dimensão regional, tenhas noção de que saindo da ilha é que nós vemos as outras ilhas e a valorizamos. E agora sai aqui um bocadinho deste papel de defesa da moção para entrar num papel que é de defesa da JS. Porque é importante. E aqui, ao nível da defesa da JS, quero em primeiro lugar, no fundo, destacar o trabalho feito pela Ana Vitória, que não pode estar aqui presente, pelas contingências que tem. E estas contingências, que são a de ser mãe, como foi dito aqui pela manhã, são contingências que devem ser valorizadas por todos nós. Ou seja, se nós somos bons socialistas, se nós acreditamos na causa da igualdade, nós temos que ter perfeita noção que o trabalho feito pela Ana Vitória foi um trabalho profundamente meritório e que, no fundo, as limitações que ela teve ao longo deste mandato têm que ser compreendidas por todos nós. Por isso mesmo, acho que, em nome da defesa da juventude socialista e dos valores socialistas, a Ana merece esta palavra, no fundo, de gratidão, porque atendendo às limitações que tinha e que nós devemos reconhecer como sendo limitações válidas, fez o melhor trabalho que estava ao seu alcance e, portanto, a JS como um todo deve-lhe agradecer este trabalho e o tempo que despendeu à nossa Associação Política de Juventude. Outro aspecto também de defesa da JS é de valorização do trabalho que tem sido feito por aqueles núcleos e conselheiros que têm trabalhado melhor ao longo destes 2 anos. Eu vou aqui, no fundo, fazer o elogio à Juventude Socialista de Ponta Delgada, que, no fundo, demonstrou que é possível reerguer uma estrutura, é possível dinamizar uma estrutura. Portanto, este trabalho que fizeste ao nível da JS Ponta Delgada, peço que o tragas para a JS regional.
É óbvio que é um trabalho multiplicado por 9. No entanto, podes contar comigo para que seja um trabalho apenas multiplicado por 8,5, porque a Conselhia de Angra do Heroísmo será um apoio essencial ao longo do teu mandato. Muito obrigado.